Capítulo 13. Na noite da segunda-feira anterior ao piquenique, Marilla desceu de seu quarto visivelmente preocupada. Anne, ela falou com a menina, que tirava ervilhas das vagens sobre a mesa sem nenhuma mancha ou sujeira e cantarolava Nelly from Azeldel, com um vigor e uma expressividade que realmente davam crédito à habilidade para ensinar de Diana. Você sabe onde está meu broche de ametistas? Achei que eu tinha prendido o broche na minha almofada de alfinetes, quando cheguei da igreja ontem no fim da tarde, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Eu vi esse broche hoje à tarde, enquanto a senhora estava na sociedade de ajuda, Anne respondeu. Estava passando por sua porta quando vi a joia sobre a almofada e entrei para olhar um pouco para ela. Você tocou nela? Marilla perguntou severamente. Sim, e a menina admitiu. Eu peguei o broche e prendi no meu peito, só para ver como ficava. Você não tinha o direito de fazer nada desse tipo. É muito errado mexer no que não lhe pertence. Em primeiro lugar, não deveria ter entrado no meu quarto. E, em segundo lugar, não deveria ter tocado em algo que não era seu. Onde você colocou o broche, Anne? Eu o coloquei de volta sobre a cômoda. Não fiquei nem mesmo um minuto com ele. Sinceramente, eu não quis mexer nas suas coisas, Marilla. Não pensei que era errado entrar e experimentar o broche, mas agora estou vendo que era, e não vou fazer isso de novo, nunca mais. Isto é uma coisa positiva em mim, não faço a mesma travessura 2 vezes. Você não o colocou de volta, e Marilla afirmou. Ele não está em nenhum lugar sobre a cômoda. Você tirou meu broche dali e pôs em outro local, Anne. Sim, eu coloquei de volta sim, disse Anne imediatamente, atrevidamente, Marilla pensou. Só não lembro se prendi na almofada de alfinetes ou se pus naquela bandeja pequena de porcelana, mas tenho certeza absoluta de que devolvi o broche. Vou procurar mais uma vez, e Marilla falou, decidida a ser justa. Se você o devolveu, ele ainda está lá. Caso não esteja, vou saber que está mentindo. Marilla foi até o quarto e fez uma busca minuciosa, não só sobre a cômoda, mas em todos os outros lugares em que achava que a joia poderia estar. Entretanto, o broche não foi encontrado, e ela voltou para a cozinha. Anne, o broche desapareceu. Você mesma admitiu que foi a última pessoa a tocar nele. Então, o que fez com ele? Diga a verdade, e agora? Saiu com ele do meu quarto e perdeu minha joia de estimação? Não, eu não fiz isso, Anne respondeu, séria, encarando diretamente o olhar zangado de Marilla. Nunca tirei o broche de seu quarto, e essa é a verdade. E é o que eu continuaria afirmando, mesmo se fosse levada para a guilhotina, apesar de não saber exatamente o que é uma guilhotina. E pronto, Marilla, é isso. E pronto, Diane tinha apenas a intenção de enfatizar sua afirmação, mas Marilla o interpretou como uma demonstração de rebeldia. Acho que você está mentindo, Anne, ela falou bruscamente. Sei que está. Agora, não diga mais nada, a menos que esteja disposta a contar toda a verdade. Vá para o seu quarto e fique lá até que esteja pronta para confessar. Vou levar as ervilhas comigo? Disse Anne humildemente. Não, eu mesma vou terminar esse trabalho. Faça o que eu mandei. Depois que Anne se retirou, Marilla fez suas tarefas domésticas com a mente bastante perturbada. Estava preocupada com seu valioso broche. E se Anne tiver perdido a joia? E que atitude má, essa de negar que tirou o broche de lá, quando está claro que ela só pode ter feito isso. E, ainda por cima, com aquela expressão de inocência no rosto. Não sei o que poderia ser pior, Marilla pensou, nervosa, enquanto terminava de descascar as ervilhas. É claro que não penso que ela quis roubar o broche, não foi nada desse tipo. Ela o pegou para brincar, ou para dar asas àquela sua imaginação. Só pode ter sido ela, claro, pois, de acordo com a própria Anne, nenhuma outra alma viva tinha entrado naquele quarto depois que ela esteve lá e antes que eu subisse, quando voltei para casa. E o broche desapareceu, isso é inegável. Suponho que ela tenha perdido minha joia e está com medo de confessar e ser punida. É horrível pensar que ela fala mentiras. Isso é muito pior do que seu gênio explosivo. É uma responsabilidade apavorante ter dentro de casa uma criança na qual você não pode confiar. Malícia e fingimento, foi isso que ela demonstrou. Garanto que isso me dói mais do que a perda do broche.
Se pelo menos ela tivesse falado a verdade, eu não me importaria tanto. Antes de se deitar naquela noite, Marilla foi várias vezes até seu quarto para procurar o broche, no entanto, não o encontrou. Uma última visita ao sótão do leste, na hora de dormir, também não trouxe nenhum bom resultado. Embora Anne tivesse persistido em negar que sabia algo mais sobre o paradeiro do broche, Marilla ficou firmemente convencida de que ela mentia. Na manhã seguinte, Marilla contou tudo a Matthew, que ficou confuso e intrigado. Ele não podia, em tão pouco tempo, perder a confiança em Anne, mas, por outro lado, tinha de admitir que as circunstâncias atestavam contra ela. Tem certeza de que ele não caiu atrás da comoda? Essa foi a única sugestão que ele pôde fazer. Sim. Eu arrastei a comoda, tirei as gavetas e olhei em cada fresta ou rachadura, Marilla respondeu seguramente. O broche sumiu, e foi a menina que o pegou e mentiu a respeito. Essa é a pura e triste verdade, Matthew Cuthert, e o melhor que temos a fazer é encarar isso. Bem, o que você vai fazer com relação a isso? Matthew perguntou, desolado, sentindo-se secretamente aliviado por ser Marilla, e não ele, quem teria de lidar com aquilo. Dessa vez, ele não sentiu nenhuma vontade de se intrometer na criação de Anne. Ela vai ficar no quarto até confessar, Marilla afirmou implacavelmente, lembrando-se do sucesso desse método no caso anterior. Depois, veremos o que fazer. Talvez seja possível encontrar o broche se, pelo menos, ela disser para onde o levou. Porém, de todo modo, ela vai ter de ser severamente castigada, Matthew. Bem, você vai ter de punir a menina, disse Matthew, indo em busca de seu chapéu. Não devo me meter, lembra? Você mesma me advertiu sobre isso. Marilla se sentiu completamente sozinha, não podia nem mesmo pedir ajuda à senhora Lynde. Então, foi ao sótão do leste com uma expressão muito severa no rosto e desceu com outra ainda mais séria. Anne havia se recusado firmemente a confessar e persistia em afirmar que não havia tirado o broche do quarto. Era evidente que a menina havia chorado, e Marilla sentiu uma pontada de piedade, imediatamente reprimida. Depois de tudo aquilo, Marilla se sentiu, como ela mesma expressou, arrasada. Você vai ficar neste quarto até confessar, Anne. Pode se preparar para isso, assegurou, inflexível. Mas o piquenique é amanhã, Marilla, a menina respondeu tristemente. A senhora não vai me impedir de participar, vai? Vai me deixar passar a tarde fora, não vai? Depois do piquenique, fico aqui no quarto alegremente por quanto tempo a senhora quiser. Mas eu preciso ir ao piquenique. Você não vai a nenhum piquenique nem a qualquer outro lugar enquanto não confessar, Anne. Marilla, Anne suspirou. Mas Marilla já tinha se retirado e fechado a porta. A quarta-feira amanheceu tão clara e agradável quanto seria se tivesse sido expressamente encomendada para o piquenique. Pássaros cantavam em Green Gables, e os lírios brancos dos jardins exalavam um perfume maravilhoso, que entrava por todas as portas e janelas, trazido por ventos invisíveis, e circulava por halls e cômodos como se fosse um espírito abençoado. As bétulas do vale acenavam alegremente, como se estivessem esperando pela saudação matinal diária de Anne no sótão do leste. No entanto, a menina não estava perto da janela. Quando Marilla subiu, levando o café da manhã para ela, encontrou-a sentada na cama, com as costas eretas, uma expressão decidida no rosto pálido, os lábios cerrados e os olhos brilhando. Marilla, estou pronta para confessar. Marilla pôs a bandeja sobre a cama. Mais uma vez, seu método havia dado bom resultado, embora esse sucesso fosse bastante amargo. Então, me deixe ouvir o que tem a dizer, Anne. Peguei o broche de ametistas e a menina falou, como se estivesse repetindo uma lição que tinha decorado. Peguei a joia, exatamente como a senhora disse. Não tinha intenção de pegá-la quando entrei no quarto. Mas ela me pareceu tão bonita quando aprendi no meu vestido que fui tomada por uma tentação irresistível. Imaginei como seria perfeitamente emocionante ir com o broche até o retiro silvestre e fingir que eu era Lady Cordelia Fitzgerald. Seria tão mais fácil imaginar que eu era Lady Cordelia, se estivesse usando um broche de ametistas. Diana e eu fizemos colares de botões de rosas silvestres, mas o que são rosas silvestres, comparadas a ametistas? Então, peguei o broche. Achei que poderia devolver a joia antes que a senhora voltasse para casa. Dei toda a volta pela estrada para aumentar o caminho.
Quando eu estava atravessando a ponte sobre o lago das águas brilhantes, tirei o broche do vestido para olhar mais uma vez para ele. Oh, como brilhou a luz do sol! E aí, quando me debrucei sobre a ponte, ele simplesmente escorregou entre meus dedos, assim, e foi caindo, 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 todo roxo, brilhante, e afundou para todo sempre no lago das águas brilhantes. E essa é a melhor confissão que posso fazer, Marilla. Marilla sentiu uma grande raiva crescer em seu coração outra vez. A menina tinha pegado e perdido seu valioso e adorado broche de ametistas, e agora estava sentada tranquilamente recitando os detalhes da história, sem aparentar nenhum remorso ou arrependimento. Anne, isso é terrível, disse, tentando manter a calma. Você é a menina mais perversa que já existiu. Sim, suponho que seja mesmo, Anne concordou serenamente, e sei que vou ter de ser castigada. É seu dever me punir, Marilla. A senhora pode acabar logo com isso, por favor? Quero ir ao piquenique sem nada atormentando minha cabeça. Piquenique? Francamente. Você não vai a piquenique nenhum hoje, Anne Shirley. Esse será seu castigo. E não é nem metade da punição severa que você merece pelo que fez. Não ir ao piquenique? Anne se levantou imediatamente e segurou a mão de Marilla. Mas a senhora prometeu que me deixaria ir, ó, Marilla, preciso ir ao piquenique. Foi por isso que confessei. Por favor, me castigue de qualquer outra forma que desejar, menos dessa. Ó, Marilla, por favor, me deixe ir ao piquenique. Pense no sorvete. A senhora sabe que eu posso nunca mais ter outra chance de experimentar um sorvete. Marilla desvencilhou sua mão das de Anne, insensível às suas súplicas. Não adianta implorar, Anne. Você não vai ao piquenique e pronto. Não, não diga mais nenhuma palavra. Anne compreendeu que Marilla não mudaria de ideia. A menina juntou as mãos, soltou um grito agudo e se jogou de bruços na cama, chorando e se contorcendo, completamente entregue ao desapontamento e ao desespero. Pelo que há de mais sagrado. Marilla suspirou, saindo às pressas do quarto. Acho que essa menina é louca. Nenhuma criança em seu juízo perfeito se comportaria como ela. Se não for doida, é muito perversa. Céus, receio que Raquel estava certa no começo. Porém, já lancei mão do arado e não posso olhar para trás. Asterisco, 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 asterisco. Aquela foi uma manhã sombria. Marilla trabalhou duramente. Quando não encontrou mais nada para fazer, esfregou o chão da varanda e as prateleiras de armazenamento do leite. Nem a varanda nem as prateleiras precisavam disso, mas Marilla fez. Em seguida, pegou o ancinho e varreu o pátio. Quando o almoço estava pronto, ela foi até o pé da escada e chamou Anne. Um rosto manchado de lágrimas apareceu, olhando tragicamente por trás do corrimão. Desça para almoçar, Anne. Não quero almoço, Marilla, ela respondeu, soluçando. Não conseguiria comer nada. Meu coração está partido. Espero que um dia a senhora sinta remorso por ter feito isso com ele, Marilla, mas eu te perdoo. Quando esse dia chegar, lembre-se de que eu a perdoei. Mas, por favor, não me peça para comer nada, especialmente carne de porco ensopada e verduras. Carne de porco ensopada e verduras são pratos nada românticos quando se está sofrendo terrivelmente. Marilla voltou para a cozinha, enfurecida, e despejou todo o seu ressentimento sobre Matthew, que, dividido entre seu senso de justiça e sua indevida solidariedade a Anne, sentiu-se arrasado também. Bem, ela não deveria ter tirado o broche do lugar, Marilla, nem negado que fez isso, ele admitiu pesarosamente, examinando seu prato cheio de carne de porco ensopada e verduras nada românticas, como se, tal como Anne, ele pensasse que se tratava de uma refeição inadequada para momentos de crise emocional. Mas ela é apenas uma criança, e uma criança tão interessante. Não acha que está sendo severa demais não deixando que vá ao piquenique, depois que ela depositou tanta expectativa nesse passeio? Matthew Cuthert, estou perplexa com você. Na minha opinião, fui até generosa demais com ela. E a menina parece não ter entendido, de modo algum, o quanto foi maldosa. Isso é o que mais me preocupa. Se ela estivesse realmente arrependida, essa situação não seria tão ruim. E parece que você também não entendeu, pois está o tempo todo procurando desculpas para ela, vejo isso claramente. Bem, Anne é apenas uma criança, Matthew repetiu, quase sussurrando.
Algumas concessões têm de ser feitas, Marilla, você sabe que ela nunca teve quem a educasse. Pois bem, está tendo agora, Marilla retrucou. Se essa resposta não convenceu Matthew, pelo menos o silenciou, e aquele almoço foi uma refeição muito sombria. A única pessoa alegre ali era Jerry Buote, o garoto contratado para ajudar nos trabalhos da fazenda, e Marilla interpretou seu bom humor como um insulto pessoal. Quando a louça do almoço já tinha sido lavada, a massa do pão estava pronta e as galinhas, alimentadas, Marilla se lembrou de que havia notado um furo pequeno em seu melhor chale de renda preta, no momento em que o tirou do corpo, na tarde de segunda-feira, ao retornar da Sociedade de Ajuda Humanitária. Decidiu, então, que era hora de remendá-lo. O chale estava em uma caixa, dentro do baú de Marilla. Ela abriu a caixa e a luz do sol, atravessando as trepadeiras que se aglomeravam espessamente perto da janela, pousou sobre alguma coisa presa à renda, algo que brilhava e cintilava em facetas de luz violeta. Marilla agarrou o objeto com um gemido. Era o broche de ametistas preso pelo alfinete a um fio do tecido. Meu Deus do céu! Marilla exclamou, estupefata. O que significa isso? Aqui está meu broche, são e salvo. E eu pensando que ele estava no fundo do lago de Belry. Porque Anne disse que tinha pegado e perdido minha joia. Francamente, acredito que Green Gables está enfeitiçada. Estou lembrando, agora, que, quando tirei meu chale, na segunda-feira à tarde, eu o deixei sobre a comoda por um minuto. Suponho que o broche tenha se prendido à renda, de algum modo. Ora, ora. Com o broche na mão, Marilla se dirigiu para o sótão do leste. Anne tinha chorado até a exaustão e estava sentada, infeliz, perto da janela. Anne Shirley, Marilla falou solenemente. Acabo de encontrar meu broche pendurado no meu chale preto de renda. Agora, quero saber o que significa aquela história maluca que você me contou hoje de manhã. Bem, a senhora disse que me manteria presa aqui até eu confessar, Anne respondeu, desanimada. Então, decidi confessar, porque queria muito ir ao piquenique. Inventei uma confissão durante a noite e me esforcei para que ela ficasse o mais interessante possível. E repeti tudo para mim mesma várias vezes, para não esquecer nenhum detalhe. Porém, depois de tudo isso, a senhora não me deixou ir ao piquenique, portanto, todo o meu esforço foi inútil. Marilla teve de rir, mesmo contra sua vontade. Entretanto, sua consciência a incomodou. Anne, você é mesmo imbatível. Mas eu estava errada, estou vendo isso agora. Não deveria ter duvidado de sua palavra quando nunca tinha ouvido você dizer uma mentira. É claro que não foi certo você confessar um erro que não havia cometido, foi muito errado fazer isso. Mas, de algum modo, eu a levei a agir assim. Então, se você me perdoar, Anne, eu te perdoo também e ficamos quites de novo. Depressa, vá se aprontar para o piquenique. Anne se levantou com a rapidez de um foguete. Oh, Marilla, será que não é tarde demais? Não, são apenas 14 horas ainda. Eles não devem ter feito nada, além de se reunir, e falta 1 hora para servirem o chá. Lave o rosto, penteie o cabelo e coloque seu vestido xadrez. Vou preparar uma cesta para você levar. Temos muitos pães e bolos assados. E vou falar para o Jerry preparar a égua e te levar ao campo do piquenique. Oh, Marilla! A menina exclamou, correndo para o lavatório. 5 minutos atrás, eu estava muito triste, desejando não ter nascido, e agora não trocaria de lugar nem com um anjo. Naquele fim de tarde, Anne, totalmente feliz e completamente exausta, voltou para Green Gables em um estado de graça indescritível. Oh, Marilla, tive uma tarde perfeitamente magnífica. Magnífica é a palavra nova que aprendi hoje. Ouvi Mary Alice Bell usá-la. Não é uma palavra muito expressiva? Tudo foi maravilhoso. As comidas e as bebidas estavam esplêndidas, e depois o Sr. Armand Andrews levou todos para um passeio de barco a remo pelo Lago das Águas Brilhantes, 6 de nós de uma só vez. Jane Andrews quase caiu do barco. Ela se inclinou para pegar umas flores de lótus e, se o Sr. Andrews não a tivesse segurado, no último segundo, pelo cinto do vestido, teria caído na água e provavelmente se afogado. Gostaria que isso tivesse acontecido comigo. Seria uma experiência tão romântica, quase se afogar. E eu teria uma história tão emocionante para contar. Depois comemos sorvete. É impossível descrever aquele sorvete com palavras.
Marilla, só posso afirmar que estava sublime. À noite, Marilla contou toda a história para Matthew, enquanto remendava algumas meias. Estou disposta a admitir que cometi um erro, ela concluiu sinceramente. Mas aprendi uma lição. E não posso deixar de rir quando penso na confissão de Anne, embora eu ache que não deveria, pois, afinal de contas, ela mentiu. No entanto, isso não parece ser tão ruim quanto se aquilo tudo fosse verdade, e, de certa maneira, fui responsável por isso. Em alguns aspectos, é difícil entender essa menina. Porém, ainda acredito que tudo vai dar certo. E uma coisa é certa, nunca vai haver tédio numa casa em que ela estiver.